Vocês já ouviram falar sobre a Renascença, um termo conhecido como humanismo Renaissance? Renaissance? A renascença do humanismo, bem bizarra. O que a gente entende quando a gente ouve a renascença do humanismo? O que é o humanismo? É humano, uma coisa... O que de fato define a gente ser humano? É tipo o corpo, é a espécie, os hábitos, a forma de se comportar em sociedade. O que é humano, sabe? É a parada que diferencia a gente dos outros bichos, sabe? O que significa a palavra humano? Relativo ao homem ou próprio sua natureza, composto por homens. Tá. Antigamente, o que era relativo ao homem era o que a gente era. Hoje é o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente se comporta na sociedade. E esse termo tem sido muito usado principalmente pelas empresas e pelas instituições. As pessoas estão usando essa palavra porque, assim, o sistema de sociedade, seja ele capitalista, socialista, caralista, sabe, o grupo de pessoas que vive na mesma região, assim. A gente fez tanta bosta, a gente fez tanta coisa horrível, a gente foi tão cruel uns com os outros, que a gente esqueceu o que é humano, entendeu? A gente caminha pra ser cada vez menos sensível, porque quando a gente usa a palavra humano, a gente, de certa forma, usa a sensibilidade que você tem com o próximo. Mas você acha que ser humano tá ligado à bondade, então? O poder da empatia, que ninguém trabalha, ninguém aprende, ninguém estuda em nenhum momento sobre isso. Assim, teoricamente, o humano devia ser uma coisa... A empatia é uma característica do ser humano, apesar de ser uma característica de outros animais também. A capacidade de se comover, ou até os bichos fazem isso e a gente não faz. Então... e esse movimento da renascença, ou do renascimento do humanismo, ele vem com as empresas que estão tentando se humanizar. É muito comum ouvir contratação humanizada. A gente foi tão desumano assim, a gente foi tão máquina, a gente foi colocando a máquina no nosso lugar. Mas eu acho que a ideia e o caminho é justamente a gente continuar andando para um momento onde só as máquinas fazem as paradas. Você tira o lugar do humano quando a máquina chega, mas quem falou que o lugar do humano é ali? Quem falou que o lugar do humano é transportando carga? Quem falou que a gente precisa estar numa linha de produção de uma fábrica? Quem falou que a gente precisa... Tem uns trabalhos que são mecânicos que são muito necessários serem substituídos por máquinas. Agiliza, só que a gente fica assim, porra, a gente vai perder emprego, a gente vai... É porque os empregos estão ligados diretamente ao capital, entendeu? Porque se você não tem empregos, imagina que você não tem dinheiro. O que te moveria a trabalhar? Imagina assim, a gente nasceu num lugar que não tem dinheiro. O que a gente precisa fazer pra gente viver nesse lugar? Tudo. Mas é aí que tá. A gente não precisa fazer esse tudo, só se dá se a gente não tem um mundo construído. Nosso mundo já está construído. Nosso mundo já está pronto. A gente não precisa construir, a gente precisa desenvolver o que a gente já tem, entendeu? Desenvolver as estradas, desenvolver as formas de transporte, desenvolver a forma de comunicação, a forma de educação. A gente já sabe como que as coisas acontecem, como que elas se dão e como que elas se fazem. A gente já sabe programar uma máquina para fazer uma parada que a gente está fazendo. A gente só tem hoje pessoas aí fazendo trabalhos mecânicos, na grande maioria das vezes, problemáticos. Trabalhos mecânicos em fábricas ou ligado a qualquer esforço físico em excesso, saca? Sabe, as pessoas vão começar a ter tempo de contemplação, que é uma parada que não existe mais na sociedade. A gente só tem o tempo do trabalho. Todo o nosso tempo é focado no trabalho. A gente é criado para trabalhar, entendeu? Porque se a gente não trabalhar, a gente não se sustenta. Então a gente não vive mais a contemplação. Sabe, aquele negócio de parar, olhar para o céu e falar assim, nossa, para ter isso, precisa de privilégio. É uma coisa que devia ser, o direito à contemplação devia ser de todos. O direito de não fazer merda nenhuma. Eu como fisioterapeuta, não existe nem nunca possibilidade, pelo menos não tão logo, de existir um robô para substituir o que eu faço. Porque o que você faz não é uma coisa que está atrelado à construção da sociedade. Está muito mais ligado ao desenvolvimento. A ideia da fisioterapia já está feita. Você já sabe como trabalhar, você sabe para que ela funciona. Só que assim, as pessoas que vão trabalhar com isso vão ser pessoas que estão interessadas em desenvolver esse campo da sociedade, entendeu?
que é o campo que está ligado sei lá, ao controle do corpo, a manutenção do corpo, Pensando no corpo como uma máquina. Médio, todo mundo está ligado à saúde. Se isso acontece, a gente vai parar de ter um monte de médico que está ali só por causa do dinheiro, entendeu? A gente só vai ter profissional fazendo o que de fato ama. A gente está ficando cada vez mais específico, entendeu? A gente está criando nichos e coisas novas que estão nascendo aí no decorrer da história. E a gente precisa continuar assim, sabe? Fazendo coisa nova, não sendo robotizado e indo para um ciclo que um robô de fato poderia estar fazendo, entendeu? As pessoas precisam ser encaixadas nesses lugares onde podia colocar um robô e a galera podia, sei lá, tá lendo livro, entendeu? Tá estudando, tá... Pensa que quanto mais tempo livre você tem, mais privilégio você tem. Porque significa que você tem como se sustentar, que você não tem as preocupações de ter uma casa, de ter um transporte, de ter o que comer. Entrei num outro papo, tava falando sobre se humanizar. É o lance de você pensar que eu vou voltar no tema inicial e vai fazer um sentido no geral, eu prometo. Quantas pessoas têm mais de uma casa inutilizadas? Quantas pessoas não têm nenhuma casa? Entendeu? As coisas são muito mal distribuídas, porque elas foram criadas de uma forma muito segregacionista. Os ricos acumularam muita coisa e os pobres acumularam nada. Uma sociedade, uma cidade, um estado, um país montadão inteiro e gente na rua e gente no... Ele não faz sentido, sabe? Tudo por causa dessa porra de dinheiro. E a gente tá tendo que se lembrar que somos humanos. A gente precisa lembrar que todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. A gente tem que lembrar que as histórias são diferentes. A gente tem que lembrar que cada um viveu uma porra de uma vida. E olha que ponto a gente chegou, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai parar já, gente. O mundo tá pifando. Ninguém tá percebendo. E tá todo mundo tipo... dando risada. Hashtag Selfie lifestyle. Copacabana. Ai, Jesus do céu. Não, é muito hashtag lifestyle. Hashtag lifestyle. Pra mudar esse sistema vai ser muito difícil, mas assim, quem tá fazendo alguma coisa pra mudar? E quem que tá seguindo e dando risadinha aí, assim, ok, a gente precisa ter os movimentos de desconstrução que cada departamento social, assim, precisa. Todo mundo tem que estar se desconstruindo, se reinventando e evolução. As pessoas deixarem de... Pra voltarem a ser humanas, elas vão ter que abrir mão disso. O pós-humano, que vai ser o próximo que tá chegando aí, depois da gente, que já tá com a tecnologia na cabeça dele, dentro, imagina. Não, doido. O pós-humano é o próximo tipo de humano. É a gente mesmo, só que com a inteligência dentro da nossa cabeça. A gente já vive isso. Marca-passo, Beatriz. Marca-passo nada mais é do que um robô que dentro de você. Você é um ciborgue. É um pedaço de máquina que tá trabalhando. A acreditar num futuro desses, você também é obrigado a desacreditar de muita coisa. Mas a nossa vida não é uma sucessão de desacreditações? Eu não tô falando que eu quero a tecnologia dentro. Eu quero a tecnologia no meu lugar, entendeu? Para que eu possa fazer outra coisa. Eu quero que a tecnologia possa ser aplicada de uma forma muito mais avançada e que vai de fato economizar tempo. É aquele lance de você pensar. Antigamente as pessoas trabalhavam 8 horas por dia. Pensa que você tinha que ir no banco, você resolvia as coisas no banco, você tinha que buscar a sua comida. As ruas eram horríveis. E trabalhava o quê? 8 horas por dia. Hoje em dia, a gente trabalha o mesmo tempo, criou um monte de coisa pra otimizar tempo. iFood na sua casa. A gente não precisa mais ir no banco, resolve tudo você resolve pelo seu celular. A gente ganhou tempo? Então assim, tá vendo como tá fazendo errado? A gente tá fazendo errado, tudo errado. Então assim, acho que a gente consegue andar umas 15 casas assim, daqui pra frente, assim, sabe? Umas coisas assim que a gente já precisa eliminar pra ontem. Caralho, 2018 a gente tem drone. Uma pessoa pode sair. Existe a possibilidade de uma pessoa sair pela janela, ir pra outro lugar e entrar na casa de outra pessoa pela janela. Existe essa possibilidade em 2018. O que a gente tá fazendo? Reflita sobre a renascença do humano. Vamos lembrar que a gente é humano e que daqui a pouco vai ter um que é muito melhor do que a gente. E quando esse daí chegar, ele não pode querer matar a gente porque vai achar que a gente é um lixo, entendeu?
Imagina uma inteligência artificial, um robô que é muito mais inteligente. Ele vai ver essa merda toda que fez e vai falar assim, acaba com essa porra agora. Acabem com esses humanos, eles destruíram o planeta, eles poluíram o oceano, eles acabaram com a Amazônia, eles... Tá cagando tudo. Quando você ouvir esse termo assim, tá sendo humanizado, possivelmente é um bagulho ruim, é um bagulho errado. O que a gente tá fazendo? Vamos dar um jeito de acabar com os humanos, porque os humanos cagaram o rolê.